Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Estamos aí hoje, pessoal, com a nossa aula 91 do nosso curso de Matemática Básica e atualmente nós estamos estudando aí Matemática Financeira. Na aula passada nós terminamos de ver juros simples e hoje nós vamos começar juros compostos. Embora a questão de 2 ou 3 aulas atrás, nós já tenhamos dado uma introdução justamente relatando aí as diferenças entre os juros simples e os juros compostos, até para vocês entenderem realmente quais são as diferenças. Mas, basicamente, renovando aqui, né, as diferenças, o juro simples, ele é um juro que incide sempre sobre o mesmo capital, que é o capital inicial. Ele incide sempre sobre a quantia inicial. Então, ele tem um valor fixo, né? O juro ele acaba tendo um valor fixo por período, né? Seja ele um período mensal, um período anual, um período diário, enfim, mas é um valor fixo. O juro composto, ele chama composto justamente porque ele incide sempre sobre os novos valores, sempre sobre o montante acumulado. Ou seja, à medida que você tem um capital, ele rende um juro, ou é cobrado um juro, né? Eu já expliquei para vocês também que depende do ponto de vista, né? Se recebe o juro, se alguém recebe o juro, outra pessoa está pagando. Então as duas coisas acabam ocorrendo sempre ao mesmo tempo. Mas enfim, quando um capital está sujeito aí a uma incidência de juros, o novo capital se torna um montante, né? O montante passa a ser o capital inicial mais os juros. Este novo capital mais juros é o nosso atual montante, digamos. Este novo montante vai estar sujeito aos juros. Portanto, os juros vão incidir sobre esse novo capital. Então, nós teremos um capital maior. Aí, os juros no período seguinte vão incidir sobre esse novo capital. Então, o juro vai sempre incidindo sobre o capital acumulado, digamos assim. Ok? Bom, vai ficar bem claro através desse exemplo que, na verdade, um exemplo com os mesmos dados que eu trabalhei quando eu expliquei essas diferenças para vocês. Só que aqui eu não vou estipular um período, né? Um período fixo. Eu vou pensar em meses, tá? Poderia pensar em outro período aqui, mas eu vou supor N meses, mas esse N vai poder ser 1, 2, 3, ou seja, eu vou, na verdade, não vou estar tão preocupado em delimitar um certo número de meses. A nossa ideia aqui com essa situação problema aqui é apenas nós entendermos aí como é que incide, como é que funcionam os juros, como é que eles se comportam, né? E com isso nós podemos aí deduzir uma fórmula para os juros compostos. Então nós temos um capital de R$1.000 sob a incidência aí de um juro de 10% ao mês, né? Que eu já deixei na forma unitária como 0,1 AM, né? Que é ao mês, e o número de meses aí ele vai variando, ok? Bom, então nós temos aqui o nosso capital inicial, ele é R$1.000, por exemplo, tá? Então, após o primeiro mês, ele vai sofrer aqui um aumento de 10%. Ora, com este aumento de 10%, para abreviar os cálculos aqui, eu vou já colocar o valor final, mas nós já estamos num ponto do curso que vocês já têm condições de calcular 10% de 1.000, por exemplo, né? 10% de qualquer valor, uma porcentagem de qualquer valor. Nós já vimos isso. Caso você não esteja recordando disso, volte algumas aulas atrás aí para você revisar a porcentagem, como é que você calcula a porcentagem sobre um número, né? Bom, então, após o primeiro mês, nós temos um aumento de 10%. Portanto, este aumento de 10%, 10% de 1.000, eu já vou colocar os valores direto, tá? Não vamos nos preocupar tanto aqui com os cálculos, mas com a maneira como isso ocorre. Então, isso aumentou R$100, na verdade, né? Porque 10% de 1.000. Então, ficamos com um total de 1.100. Após o segundo mês, nós temos um aumento de mais 10%. Só que esses 10% já não incidem mais sobre esse capital inicial, mas sobre esse novo capital acumulado aqui. E agora, portanto, vai ser mais 110, que é 10% de 1.100. Ora, então aqui nós temos 1.210.
ok? Terceiro mês, um aumento novamente de 10%, que corresponde a um aumento de R$ 121, que vai ser novamente aí, somando R$ 121 a 1.210, R$ 1.331. Vamos fazer mais um mês aqui, um aumento de mais 10%, e aqui nós temos um aumento, na verdade, de R$ 133,10 no quarto mês, que vai resultar em R$ 1.464,10. Bom, então isso nós já tínhamos visto naquela aula, né? Aqui o que eu quero trabalhar com vocês é a maneira como nós vamos fazer esse cálculo. Eu comentei, quando nós trabalhamos com porcentagem, em uma das aulas de porcentagem nós trabalhamos com o seguinte tema: acréscimos e descontos. A primeira coisa importante que eu falei para vocês, no início lá de porcentagem, foi o seguinte: é importante vocês começarem a conseguir trabalhar a porcentagem na forma unitária. Está aqui. Esse é um ponto. O outro ponto que nós trabalhamos naquela aula de acréscimo é uma utilidade importante de se trabalhar com a forma unitária da porcentagem, que seria o seguinte: quando nós queremos aumentar uma quantia numa certa porcentagem, numa taxa I de porcentagem, nós vimos que nós multiplicando por 1 mais I, nós já calculamos o valor final após o aumento, junto com o aumento. Por exemplo, quando nós queremos aumentar 20%, como 20% é 0,2, 1 mais 0,2 é 1,2. Portanto, quando nós pegamos uma quantia e multiplicamos por 1,2, nós já estamos calculando o valor final considerando o aumento de 20%. Quando nós queremos um aumento de 50%, nós já podemos multiplicar por 1,5. Se nós quisermos um aumento de 3%, nós multiplicamos por 1,03. Se nós queremos um aumento de 85%, nós multiplicamos por 1,85. E assim por diante. Da mesma forma, quando existe o desconto, nós vimos também que se nós queremos um desconto de 20%, por exemplo, nós multiplicamos por 0,8, que é 1 menos 0,2. Se nós queremos um desconto de 35%, nós multiplicamos por 0,65, que é 1 menos 0,35. Ora, se vocês observarem bem, de uma quantia para outra aqui, nós estamos, na verdade, aumentando 10%. E este valor já está sendo o valor que nós obtemos após o aumento de 10%. Ora, mas isso, por aquela aula que nós vimos, isso nada mais, nada menos, é que multiplicar 1.000 por 1,1. Lembrando que 1,1, na verdade, é 1 mais 0,1, que é a nossa taxa percentual na forma unitária. Então nós multiplicamos por 1,1 o 1.000 para chegar no 1.100. Do 1.100 nós aumentamos 10% também para chegar no 1.210. Então nós multiplicamos também o 1.100 por 1,1. Ou seja, nós aumentamos 10% e já queremos o valor final. Aqui também, nós multiplicamos por 1,1. Então, nos juros compostos, a cada etapa, nós vamos multiplicando por 1,1 para calcularmos o montante. Agora, observe o seguinte. Quando nós calculamos após o primeiro mês, nós multiplicamos por 1,1. Quando nós multiplicamos até o segundo mês, nós multiplicamos por 1,1 duas vezes. Aí nós vamos para a potenciação. Nós multiplicamos por 1,1 vezes 1,1, ou seja, multiplicamos por 1,1 ao quadrado. No terceiro mês, nós multiplicamos por 1,1 elevado ao cubo, a terceira potência. No quarto mês, 1,1 elevado à quarta potência. No quinto mês, 1,1 à quinta. No sexto mês, 1,1 à sexta. E assim por diante, até um enésimo mês, né? Um mês arbitrário, um mês n, nós multiplicamos por 1,1 elevado a n. Então daqui nós já temos a nossa fórmula para se calcular o montante gerado pelos juros compostos num mês arbitrário.
ok? É por isso que quando eu trabalhei com juros simples com vocês, o juros simples, então, calculamos o juro e com esse cálculo dos juros nós calculamos o montante utilizando a definição de que montante é o capital inicial mais os juros. No caso dos juros compostos, é mais fácil primeiro nós calcularmos o montante, após o mês N, digamos, o montante, e a partir do montante nós calculamos o juro, fazendo o montante menos o capital inicial. Então, juros simples. É mais fácil primeiro calcularmos os juros e depois o montante. Isso para a questão de dedução das fórmulas. Uma vez as fórmulas deduzidas, é indiferente daí. Okay? Mas no caso dos juros compostos é mais fácil primeiro calcular o montante e depois calcularmos os juros como a diferença entre o montante e o capital inicial. Bom, é isso que nós vamos ver agora. Eu acredito que com esse exemplo deve ter ficado bem claro para vocês. Bom, agora pessoal, dado esse exemplo que a gente acabou de trabalhar, é muito simples, nós percebemos o seguinte, que o montante, após o mês N, após o enésimo mês, ele vai ser dado pela seguinte expressão. O nosso capital inicial vezes 1 mais a taxa na forma unitária elevado ao período de tempo. Esta é a formulinha do montante no caso dos juros compostos. É exatamente o que nós fizemos, né? Então veja, nós tínhamos partido do 1000, então fizemos vezes 1,1, 1 mais 0,1, 1,1 ao quadrado para calcular no segundo mês, 1,1 ao cubo no terceiro mês e assim por diante. No enésimo mês, 1 mais i, que seria 1,1, no caso do problema que nós trabalhamos, elevado ao enésimo mês. Tá? Então esta é a forma dos juros do montante sob o regime de juros compostos. Uma vez deduzido o montante, nós conseguimos deduzir os juros pelo sistema de juros compostos. Nós sabemos o seguinte, que montante é igual ao capital inicial mais juros. Ora, desta expressão, nós podemos deduzir que os juros correspondem exatamente ao montante menos o capital inicial. Ok? Ora, então, no lugar do montante, nós substituímos por essa expressão. O juro é o que? O montante, que é C vezes 1 mais I elevado a N menos C. Agora nós colocamos o C em evidência, classificamos com J, que são os juros, é igual ao capital inicial vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Que eu usei colchete para diferenciar aí dos parênteses, né? Veja, esta é a fórmula dos juros, né? No sistema de juros compostos, ok? Então nós temos a formulinha do montante, que é o capital vezes 1 mais i elevado a n, e a dos juros, capital vezes 1 mais i elevado a n menos 1. Aqui um detalhe também, a mesma observação que eu fiz no caso dos juros simples, a taxa ela tem que incidir aí no mesmo período, né, com a mesma periodicidade da unidade do período. Por exemplo, se o período for mensal, né, se o n for dado em meses, a taxa tem que ser uma taxa mensal. Se o período for em dias, por exemplo, a taxa tem que ser diária. Se o período for quadrimestral, a taxa tem que ser quadrimestral, né? Então, sempre tem que acompanhar. No caso dos juros simples, nós aprendemos também quando a taxa não acompanha o período, o que nós fazemos, né? E no caso do juros simples ficou bem facilitado pela questão da proporcionalidade, né? E equivalência de taxa que nós estudamos até há 2 aulas atrás, né? Nós estudamos isso aí. No caso dos juros compostos, isso acaba complicando um pouco, como eu comentei naquela aula, mas nós ainda não vamos estudar isso hoje. Hoje, por enquanto, nós vamos apenas fixar bem estas formulinhas aqui dos juros compostos, do montante e dos juros no sistema de juros compostos. Guardem bem que essas formulinhas são muito importantes aí. Lembrando, pessoal, um detalhe interessante também é o seguinte, muitas vezes nós, claro, trabalhamos essas formulinhas dentro do universo da matemática financeira, mas note que isto não, em particular aqui a parte dos juros compostos, pode ser aplicado em outras situações. Por exemplo, se você tem uma cidade, né,
que você tem uma população inicial e você tem uma taxa de crescimento. Por exemplo, a população cresce 2% ao ano, né? Então você pode calcular essa população, né, pelo menos uma estimativa, após 10 anos, por exemplo. Então, se a população cresce 2% ao ano, então a população, após 10 anos, será a população inicial, vezes 1 mais 0,02, que é a nossa taxa, elevado a 10, né, que é o período. Então, dentro de outros contextos, ela pode também ser utilizada, essa fórmula. Também em decaimento radioativo em química, né? Química e física, pode ser utilizada também essa fórmula. Enfim, em diversas situações que envolvem um crescimento que nós chamamos de exponencial ou geométrico, pode ser utilizado esse mesmo arcabouço teórico aqui que nós estamos trabalhando aqui e definindo para vocês no caso da matemática financeira. Bom, pessoal, aqui cabe um comentário agora muito importante, que é o seguinte. Resumindo aqui as fórmulas que nós vimos para os juros simples e para os juros compostos. Então, no juros simples nós temos J igual a sim, montante C vezes 1 mais IN, juros compostos, o juro é C vezes 1 mais I elevado a N menos 1, e o montante é C vezes 1 mais I elevado a N. Primeiro detalhe que eu gostaria de comentar com vocês, que eu acabei não falando anteriormente, esse termo aqui, 1 mais I elevado a N, ele recebe o nome em muitos materiais de fator de capitalização, né? Principalmente em materiais de matemática financeira e de cursos específicos, ele recebe o nome de fator de capitalização. Por exemplo, se você for trabalhar com calculadora tipo HP12C, né, ou outras calculadoras equivalentes, ele vai ter uma tecla, né? Essa calculadora vai ter uma tecla específica para calcular o fator de capitalização, e aí ele tem dois parâmetros, né? A taxa e o período, né? O período de tempo. Mas enfim, e também existem livros aí que tem tabelas, né? Para essa taxa, esse período variando aí, para que você possa fazer sem o uso de uma calculadora, né? Só de maneira mais simples, aí, usando os coeficientes ali de capitalização já previstos na tabela, né? Que nada mais são que os cálculos desses valores aqui. Bem, mas enfim, isso não é tão importante assim, nós sabemos essa nomenclatura aí. Para o nosso caso não vai ser tão importante isso. O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: com os juros simples nós conseguimos trabalhar toda uma gama de exercícios de maneira bem tranquila. Por quê? O que pode ser cobrado num problema envolvendo juros simples? Ora, pode ser cobrado o capital inicial, pode ser cobrado a taxa, pode ser cobrado o período de tempo, pode ser cobrado os juros, pode ser cobrado o montante. Em qualquer das situações, nós podemos resolver tranquilamente. Por exemplo, digamos que o exercício nos dê o capital inicial, a taxa e o período de tempo. Ora, então nós conseguimos calcular os juros através dessa fórmula. Se ele, por outro lado, ele pedir a taxa, mas ele nos der o capital e o período de tempo e o montante, né? Então ele quer a taxa e ele nos deu o capital, o período e o montante. Ora, com esta formulinha, nós vamos passar o capital dividindo, passar o 1 subtraindo, depois o N dividindo. Então, enfim, todas as resoluções envolvendo juros simples, elas não saem do universo das equações do primeiro grau que nós estudamos, né? Pois se trata apenas de passar dividindo termos, enfim, nós não temos dificuldades algébricas, né? Dificuldades em termos de matemática para resolver os problemas de juros simples. Pois, de fato, os juros simples eles têm um crescimento linear. Portanto, acaba não trazendo tantas dificuldades aí aos cálculos. Mas no caso dos juros compostos, essa dificuldade começa a aparecer, né? Então, os exercícios que nós vamos trabalhar sobre juros compostos, neste momento, eles não vão poder cobrar de nós qualquer coisa, né? Pois, por enquanto, nós ainda não temos toda a matemática necessária para trabalharmos todos esses problemas, ok? Por exemplo,
Vamos pensar nessa fórmula do montante. Se o exercício nos fornece o capital, a taxa e o período, ora, tranquilamente podemos calcular o montante. E também podemos calcular os juros, né? Capital, a taxa e o período. Conseguimos calcular os juros, basta nós substituirmos nessa fórmula. Vamos cair uma potência, potenciação nós já conhecemos. Não importa que seja potenciação com uma base decimal aí, né? Uma base com vírgula, não tem problema. Mas enfim, nós temos matemática para isso. Ok. Então, se for para calcular o montante ou os juros, temos matemática para isso. Beleza? Se for para calcular o capital inicial, nós também temos matemática para isso. Pois, digamos que ele teria que nos fornecer o montante, a taxa e o período, né? Então nós vamos calcular esse valor e vamos passar aqui dividindo. Ou então ele nos dá a taxa, o período e os juros, por exemplo, e nós passamos dividindo novamente. E é claro que se ele nos der o juro e o montante, nós conseguimos calcular também o capital inicial tranquilamente. Agora começam a surgir os problemas aqui que são o seguinte. Se ele nos pede a taxa, né? Se ele nos pede a taxa e ele fornece o montante, o capital e a periodicidade, nós também conseguimos calcular nesse caso. Mas nós não vimos especificamente isso. Mas se ele nos pede a taxa, neste caso, em que ele nos fornece o montante, o capital e a periodicidade, nós vamos passar o capital dividindo. Este N, né, se ele for, nós vamos passá-lo como extraindo a raiz. Portanto, por exemplo, se esse N for igual a 5, nós vamos passá-lo extraindo a raiz quinta. Né? Extraindo a raiz quinta. Então, ainda nós conseguimos, mas nós ainda não formalizamos esse tipo de coisa nesse curso. E se ele nos pede o período, a periodicidade, ele nos pede o expoente, nós ainda não temos matemática para isso, pois aí acaba envolvendo os logaritmos, que nós ainda não estudamos. Portanto, neste momento do curso, nós vamos trabalhar essas fórmulas, mas nós vamos apenas envolver cálculos com juros, envolvendo aí cálculo de juros, do capital inicial, do montante. Talvez eu traga alguma coisa para vocês com relação à taxa, ao cálculo da taxa, mas o cálculo da periodicidade, infelizmente, no momento, nós ainda não vamos poder trabalhar. Mas nós vamos voltar no momento oportuno a trabalhar isso aqui com o cálculo da periodicidade e também com o cálculo da taxa. Nós talvez vejamos um pouquinho, mas ainda não temos tanta matemática para isso, ok? Mas o fundamental que é trabalhar com essas fórmulas e sabê-las, nós já vamos trabalhar aqui, ok? Então, futuramente nós vamos ter que voltar a essas fórmulas e trabalhar. Depois que nós vermos os logaritmos em particular, nós vamos ter que voltar a esse assunto aqui. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, hoje a aula de hoje foi apenas uma introdução sobre os juros compostos, deduzimos as fórmulas. Na aula que vem nós vamos começar com exercícios e trabalhar com alguns outros conceitos aí que envolvem os juros compostos. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!